eles são ligados por uma relação jurídica básica, uma relação de consumo, com a parte contrária, a companhia energética. Uma associação de pais que está pleiteando a redução de um aumento, estão ligados entre si, com a relação jurídica básica, são pessoas determinadas, também interesse coletivo. Esse aumento ou diminui para um, ou não diminui para, ou diminui para todos, ou não diminui para ninguém. E tem os interesses individuais homogêneos, que aqui é uma ficção do ordenamento jurídico, porque ontologicamente eles são divisíveis, mas o legislador conferiu um tratamento coletivo a esses direitos, evitando justamente um sobrecarregamento do Poder Judiciário em demandas de origem comum, que podem ser resolvidas num só processo. Esses são os interesses. O objeto material, que é próprio também, que eu já comprovei. O regime jurídico específico próprio, já comprovei o objeto material, também próprio. Por fim, os sujeitos, que são os representantes adequados para tutelar esses direitos. Nos Estados Unidos, o representante adequado, ele é aferido no caso concreto, open iudice. É o juiz que verifica se o cidadão, e lá o cidadão ele é um protagonista na defesa dos interesses meta-individuais, ele se autodomeia um representante adequado e o juiz vai verificar no caso concreto. E interessante que o professor Antônio Gide, que é um brasileiro que não muito conhecido aqui, porque faz muito tempo que ele ensina nos Estados Unidos, mas a obra dele é extremamente reconhecida aqui no Brasil, quem trabalha com processo coletivo, diz que lá nos Estados Unidos, é interessante que a aferição, no caso concreto da representatividade adequada, o cidadão ele só vai verificar se realmente ele tem uma afinidade com aquele direito, se ele é um dos lesados, mas ele verifica, principalmente, o escritório de advocacia, se tem condições financeiras e experiência para levar uma class action à frente. As class action lá costumam ser milionárias, até pelo efeito pedagógico que ela tem que causar. E os escritórios, realmente, eles investem muito, uma causa, às vezes o escritório investe 10, 15 milhões de dólares para ganhar lá na frente um acordo. 80% das ações coletivas são resolvidas em acordo com os 80 milhões. Então, no Brasil, o critério não é esse. O critério é open iudice. O legislador, open legis, o legislador, a prioristicamente já selecionou quem seriam os representantes adequados. E aí ele estabeleceu um rol de representantes. O cidadão é um representante adequado no processo coletivo? É, na ação popular. Ele é um representante exclusivo. Nas demais causas, não. E aí veio as pessoas políticas, a União, estados, municípios, entidade da administração indireta, órgãos despersonalizados, associações, o Ministério Público, que no processo coletivo desponta como grande protagonista, tem um capítulo da Constituição específico para isso. Realmente a gente tem uma demanda diuturna de questões coletivas e uma novidade, a Defensoria Pública, que antes já existia um questionamento se podia ter legitimidade ou não. Eu entendia que podia, com base no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, ele era um órgão despersonalizado, um órgão público despersonalizado e tinha afinidade para isso. Hoje a lei expressamente, em 2007, salvo engano a lei 10.448 de 2007, atribui expressamente a legitimidade para a Defensoria Pública. É mais um aliado na defesa do processo coletivo. Só tem que tomar cuidado, porque a Defensoria Pública tem pertinência temática. A sua missão constitucional é a defesa dos necessitados, dos hipossuficientes econômicos. Então, a ação civil pública manuseada pela Defensoria Pública, ela tem que guardar pertinência com esse objeto, com esse público. Eu vi recentemente um precedente contrário à legislação da Defensoria Pública da União, no TRF da Primeira Região, porque ela ajuizou uma ação civil pública questionando a alíquota do imposto de importação. Parece-me que esse não seria um público adequado para a Defensoria Pública tutelar. Eu acho que a Defensoria Pública, e isso aí é um caso isolado, ela tem que guardar suas energias para suplantar ainda o primeiro obstáculo do acesso à justiça, que é o obstáculo econômico.
Infelizmente, a Defensoria Pública ainda padece de uma estrutura muito acanhada, precisa de um investimento muito pesado do Estado para desenvolver sua missão. Bem, esses também são os sujeitos próprios. Não dá para caminhar mais, porque o microfone já está queimando aqui. Eu espero ter passado a mensagem aqui de que o processo coletivo é sim um novo ramo do direito processual e não é uma discussão bizantina, porque no momento em que você visualiza o direito processual coletivo como um novo ramo do direito processual, você passa a interpretá-lo como uma ciência própria, assim como no processo penal, quando você vai analisar as questões processuais, você não se socorre do processo civil clássico, porque ele não tem nenhuma adequação para dar resposta àquele caso. É isso que no processo coletivo também se utilizado. Quando você tiver algum problema processual, você tem que se socorrer à metodologia própria do processo coletivo, às suas regras, aos seus princípios e à sua hermenêutica. Tudo isso para conferir um tratamento efetivo a essas causas que são tão caras à sociedade. Muito obrigado.